Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal, mais um dia que eu estou aqui juntamente de vocês. E hoje eu quero responder algumas perguntinhas, as perguntas que eu mais recebo sobre morar aqui no Japão. Não só dúvidas assim que as pessoas me perguntam, mas eu sei que surge dúvidas sobre esse assunto, que é morar no Japão. Então vamos lá. Eu sei que tem bastante vídeo já falando sobre o Japão e tudo mais, só que eu quero mostrar o meu ponto de vista, o meu lado, a forma como eu vejo, eu estando aqui, morando aqui. Vai fazer 3 anos que eu e o meu marido viemos morar no Japão, então eu posso já falar com um pouquinho mais de segurança, assim, sabe, sobre o Japão, porque a gente já está adaptado, a gente já conhece bastante coisa. Claro que tem muita coisa pra gente aprender, mas a gente já passou por algumas coisas, então eu sei que eu consigo ter essa voz e poder falar pra vocês esse lado, né, o ponto de vista pelo qual eu tenho. E quando você fala pra alguém que vai morar no Japão, eu acredito que a dúvida que a pessoa mais tem é quanto à adaptação cultural, adaptação, né, o estilo de vida, o modo de vida do japonês e comida, né? E assim, eu sou descendente de japonês e mesmo assim eu não conheço de tudo, e é uma coisa que eu estou aprendendo, muita coisa que eu não sabia e que só aprendi estando aqui. Assim como eu sou também eu sou brasileira, né, porque eu nasci no Brasil, e mesmo assim, 22 anos morando lá no Brasil, aí no Brasil, eu não conheço de muita coisa. Então não significa que você morar num lugar, você nascer no lugar e ver por muitos anos, significa que você conhece de tudo sobre a cultura do seu país. E não. Então muita coisa eu ainda tenho vontade de conhecer a cultura do Brasil. E aqui tem muitas das coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito, mas eu sempre respeito, eu acho que é o mais importante de todos, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer lugar do mundo que você vai, você precisa respeitar aquele país. Ultimamente eu tenho visto bastante vídeos de turistas, né? Porque como abriu o visto para turismo aqui no Japão, então muita gente tá vindo para cá e acaba que não respeita o país do jeito que ele é. Então, eu já vi diversos vídeos que me deixam um pouco, assim, eu não gosto de usar a palavra raiva, mas incomodada, sabe? Porque, por exemplo, na época de Sakura, que é a flor de cerejeira, o pessoal balançando a árvore para poder cair e fazer fotos e tudo mais, e não respeitar. Assim como as geishas, né? O pessoal também gravando os vídeos, incomodando, enfim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar o lugar do jeito que ele é, a cultura como é. Então, por exemplo, aqui no Japão tem a cultura de que não fazer barulho. No começo, a gente que é brasileiro, a gente tá acostumado a rua estar movimentada, a rua estar, né, com bastante gente falando, barulho, é barulho de cachorro latindo, é barulho de criança gritando, é barulho disso, aquilo, mãe brigando com o filho. Só que aqui no Japão, não sei se dá pra vocês escutarem, ó. Essa é a minha rua o dia inteiro, 24 horas por dia. É um silêncio, entendeu? E isso é da cultura deles. Eles cresceram assim, e a gente tem que respeitar isso. Então, às vezes tem brasileiro que, ai, que não, que japonês quer isso, que é aquilo, que, ai, que. E daí que eu tô fazendo barulho, tô indo da minha casa, tudo bem, mas só que você está na propriedade deles, né? Do japonês. Então, tem que aprender a respeitar o local deles. E eu acho que isso é o primordial de tudo. Comida. Comida é uma coisa que eu também já estava acostumado, meu paladar também já é acostumado, porque eu cresci também comendo bastante comida oriental, mas uma coisa que me deixou assim, que eu não sabia e só fui perceber depois que a gente começou a morar aqui, se adaptar aqui, que foi que muitas das comidas tem bastante açúcar, né? Então ela é doce. Então você vai comer o macarrão, dependendo onde você come, ele é mais doce, ou o hambúrguer também é um pouco mais adocicado, e você consegue perceber, sabe? Então isso é uma das coisas que no começo foi um pouco difícil de adaptar, mas hoje em dia é super tranquilo. Então comida acho que foi uma das coisas mais fáceis, sabe? Tanto pra mim quanto pro meu marido, que ele é brasileiro, mas o meu marido ele é brasileiro, só que ele tem um paladar mais puxado, acredito que pro japonês, porque muitas das comidas brasileiras ele não gosta.
E aí eu já sou um pouco ao contrário, sabe? Então pra ele foi bem tranquilo também. E mais uma coisa, tem gente que vem pro Japão com medo de que, ai, que não vai ter isso, que não vai ter aquilo. Mas aqui, hoje em dia, né, o Japão tá muito, sabe, eles têm uma mente um pouco mais aberta em relação a comidas de fora. Então, ultimamente, né, eles têm colocado bastante produtos, comidas coreanas, coisas que eles não faziam antes, né? Eles não queriam nada de coisas coreanas, e aí eles acabaram abrindo um pouco a mente, e aí tá indo no mercado. Também tem produtos brasileiros em vários locais no Japão, tem vários mercadinhos espalhados, dependendo da cidade onde você mora, né? E tem literalmente de tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, a gente consegue comprar aqui as coisas que tem no Brasil, coisa que antigamente era um pouco mais difícil de encontrar. Então, assim, eu não como nada do que é do Japão, né? Comida japonesa. Mas vende também, sabe? Em outros lugares, outras coisas. Tem também alguma coisa que eu fico muito feliz, que aqui tem bastante produtos americanos também. Então, eles se adaptaram a essa cultura dos americanos e aí trouxeram bastante produtos, né? Tanto que tem um supermercado, né? Que é o Costco, que é de atacado e que eles vendem muita coisa lá, americana, né? Então, e os japoneses gostam. Então, quem não tá acostumado aí com comida do Japão, não tem problema nenhum, porque aqui tem de tudo e mais um pouco. Uma outra coisa que me perguntam bastante também é sobre o custo de vida aqui do Japão. E o custo de vida aqui sempre foi muito alto, então para você morar aqui é caro, é realmente caro, né? Esse ano o Japão ele subiu para o ranking número 2 de melhor país para se morar. Educação, todas essas coisas que vocês já conhecem. Antes eles estavam mais para baixo, mas continuavam no top 10. E esse ano ele subiu para segundo lugar. Eu acredito que isso também acaba influenciando um pouco, né, nos valores e tal. Como abrir o visto para turismo para o Japão deu uma subida, assim, de turista, né? E aí acaba que o financeiro do Japão também sobe bastante. E assim, a cada ano que passa, não, nem a cada ano, tá? Mas a cada 6 meses que passa, mês a mês, né? O valor dos produtos, das coisas, principalmente mercado, vem aumentando bastante. E se a gente converte para real, vocês acabam se assustando com o preço de algumas coisas, né? E assim, sempre falo, não converte de quando você tá aqui no Japão, ficar convertendo em real para ver se tá caro ou não, porque são coisas totalmente diferentes. Não tem como a gente comparar um preço com outro, porque é um outro país. Enfim, é totalmente diferente, não dá para comparar. Mas eu gosto de sempre falar, né, converter os valores e tudo mais, para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente fala, é tanto ien, mas nem passa pela cabeça quanto que custa tanto ien. Então é legal mostrar também esse lado para vocês, é isso que eu gosto de mostrar, sabe? Então eu acabo convertendo e eu realmente acho caro, mesmo morando aqui, trabalhando aqui, eu acho o custo de vida muito caro para se morar. Apesar de que eu sempre falo pro Matheus, né, pro meu marido, que a gente paga caro no convênio, a gente paga caro no imposto de moradia, mas a gente tem um retorno disso. Como assim? A gente recebe de volta? Não, não é isso que eu tô falando. O retorno que a gente tem é no retorno da segurança, principalmente, eu acho que é a coisa mais primordial e é uma coisa que todo ser humano deveria ter, que é segurança. Isso daqui, eu acho que não paga nada, nenhum dinheiro paga, só pela gente ter a segurança, sabe? Coisa que no Brasil eu não tinha, coisa que no Brasil eu ficava doida, sabe? Com essas coisas de segurança e tal, e tudo mais. Então, eles pagam com segurança, saúde também, né, qualquer lugar que a gente vai, assim, dia de semana, em posto, né, em clínicas, a gente consegue ser atendido e não tem aquela fila de espera, mas também aquilo. Não tem hospital público, tem somente hospital privado e a gente é obrigado a pagar o convênio, né? Então isso também faz com que o custo de vida aumente. Entre outras coisas, educação, limpeza da rua, tudo, né? Tudo muito organizado, tudo muito bem estruturado. Então eu acho que o Japão é caro, mas a gente tem esse retorno, né? Que eu acho isso muito legal. Outra coisa, como que os japoneses tratam os estrangeiros, né? Então, eu
fisicamente eu pareço ser mais japonesa do que brasileira, né? Tanto que nas fábricas sempre me perguntavam se eu era japonesa mesmo, porque ouviam falando japonês achando que eu era japonesa, e eles falam, se assustam, eu pensei que você era japonesa, e eu, não, sou brasileira, né? Eles sempre me falam que eu tenho uma feição mais de oriental, né? Agora, o meu marido, que ele é brasileiro, ele não tem descendência nenhuma. Para os japoneses, eles não é que eles estranham, mas eles sabem que ele é estrangeiro, então eles sempre olham, não de um jeito assim julgando, mas eles olham porque é diferente, né? Principalmente as crianças, porque aqui no Japão não é muito comum no dia a dia eles verem estrangeiros, sabe? Então eles vêm e aí eles ficam, nossa. Muitos falam, é um americano, porque meu marido ele tem uma feição assim, mais americanizado, sabe? E aí esses dias também a gente tava no McDonald's e aí tinha um monte de criança lá e as crianças pararam tudo assim pra ficar olhando pra ele, sabe? E o Matheus, ai meu Deus, tá olhando pra mim. Mas não com um olhar de julgamento, como eu falei. É um olhar de diferente, sabe? E eu acho legal que muitos deles, alguns assim, né? Eles vêm falar, oi, você é americano, não sei o que, vêm falar inglês. Na rua já pararam ele, uma criança parou ele na rua pra perguntar, você é americano? Ou então no mercado, no estacionamento do mercado, ele veio perguntar se ele era americano. A gente, não, é brasileiro. Ele, você é brasileiro? Aí vem e fala, boa tarde, sabe? É legal, assim. A gente nunca teve nenhum problema com tratarem mal o meu marido por ele ser brasileiro, por ele ser estrangeiro. Muito pelo contrário. Eu acho que eles são muito abertos. Uns ou os outros que vêm com esse olhar mais de julgamento, sabe? A gente consegue perceber, mas pouquíssimos, tá? A grande maioria, eles são muito receptivos. A educação que o japonês tem é outro nível. É um nível assim, entendeu? E o que eu acho muito legal daqui é que em mercado, qualquer estabelecimento que você vai comprar alguma coisa ou obter algum serviço, eles são muito educados. Eu não sei se vocês já viram, mas viralizou um vídeo uma vez que no aeroporto, na hora que o avião ele tá decolando, aparece ali embaixo, né, os funcionários dando tchauzinho, de tipo, agradecendo, né, tipo, eles dão um tchauzinho e agradecem, né, por virem e tudo mais, uma boa viagem, e eu acho isso tão fofo, e isso já aconteceu muito com a gente também. Então quando a gente vai no posto de gasolina, quando a gente vai em alguma concessionária, aí a gente sai com o carro, aí todos os funcionários saem pra fora da loja pra agradecer, e assim, é uma educação que eu não sei descrever, mas é uma educação de nível assim, ó, aqui, entendeu? Muito, totalmente diferente do que a gente conhece, né? E já falando sobre a segurança, né? Segurança é uma das coisas que eu não dava valor até eu ter. Porque quando eu morava no Brasil, 22 anos morando no Brasil, né? E a gente saía na rua, noticiário falando coisas ruins, tragédia, assalto, isso, aquilo. E a gente vai crescendo com esse medo, né? Então a gente vai sair na rua, a gente fica com medo. Então eu tinha que ir para os meus cursos, escola, era inglês, trabalhar, pegava condução, a rua onde eu morava também era bem escura, eu tinha muito medo, mas tinha que ir assim mesmo, né? Então eu sempre andava, juro, olhando para trás e era uma ansiedade que me dava. E o celular eu também escondia de todo jeito, colocava outro celular junto na bolsa, enfim, era, né? E aí quando eu vim pro Japão, e aí eu comecei a sentir essa liberdade de você poder fazer o que você quiser sem ter medo. Claro que isso não anula de que não existem coisas ruins no Japão, que não existem assaltos no Japão, que não existem furtos, que não existem bandidos e que não sei o que, não sei o que, porque existe. Mas se você for comparar, a taxa é muito, 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 muito menor, nem se compara, né? Então, chegando aqui, compramos o nosso celular e aí a gente saiu na rua. Eu já até falei no vídeo do YouTube quando a gente tinha acabado de comprar nossos celulares. O Matheus, ele pegou o celular da Google. Era muito recente. O que aconteceu? A gente pegou o trem
e ele esqueceu o celular no trem, no banco do trem. Eu já tava achando, pelas experiências que a gente já teve, eu achava que já era, né? Mas aí não, a gente ligou, falou com os guardinhas, com segurança, com o policial, até que a gente realmente encontrou o celular. Por quê? Alguém foi lá, pegou o celular, levou ali na estação, nos achados e perdidos. Então, assim, a gente já vê por aí, né? Porque se a gente estivesse no Brasil, pode ter certeza que esquece. A gente nunca mais ia nem ver esse celular. Então, começou por aí. Isso foi no primeiro ano, foi nos primeiros meses, né, que a gente chegou aqui. E aí, desde aí, então, eu comecei a valorizar, sabe? De tipo, só da gente poder sair de casa tranquilamente, eu sendo mulher, sair de casa, andar na rua de boa, né? Não ter medo, assim, de uma pessoa numa moto. Acho que uma das coisas que mais me assustava era ver moto andando na rua. Eu já entrava em desespero, já queria entrar em algum estabelecimento, mas aqui não, é tudo muito tranquilo. Claro, mais uma vez, lembrando que não anula de que existem coisas ruins que acontecem aqui também, tá? Mas é mínimo, então nem se compara. Então, segurança é uma das coisas que mais me prende aqui, porque eu fico pensando muito no nosso futuro, no futuro dos meus filhos, no futuro dos meus netos, o que eu quero também, porque eu não quero ter que sentir o que eu sentia, sabe? Essa ansiedade, essa insegurança, esse medo. Então, essa é uma das coisas que mais me prende. E agora, para finalizar, a pergunta recorde que sempre me fazem é: quando você vai voltar pro Brasil? Você já não está com saudade? E eu tô com muita saudade do Brasil. Eu tenho muita vontade de voltar para passear, para matar saudade, para poder comer de tudo que eu quiser do Brasil, porque para mim a culinária brasileira é a melhor de todas. Mas assim, eu tive pensando por muito tempo e por enquanto eu não vou voltar pro Brasil. Bom, não tão cedo assim. Eu vou falar que não vou voltar pro Brasil, mas por quê? Por um tempo, né? Porque assim, como eu falei, vai fazer 3 anos que eu moro aqui e pra gente pegar o visto permanente, faltam 2 anos mais ou menos. Então, assim, já estamos aqui há 3 anos, esperar mais um pouco, eu acho que tudo bem, né? Porque pegar o visto permanente a gente vai ter alguns benefícios. Então, por exemplo, o reentry que chamam, né? Que é a permissão de reentrada. Ou seja, caso no futuro a gente queira realmente voltar a morar no Brasil e depois a gente quer voltar para cá, a gente não vai precisar ter a burocracia de tirar visto, de precisar de fiador, essas coisas. Então a gente pode muito bem só voltar, porque a gente tem esse visto permanente. Outra coisa, o visto permanente também a gente não precisa ficar renovando, né? Porque agora a gente renova. Quando a gente chegou, a gente pegou o visto de 1 ano, então a gente estava renovando ano a ano. E cada vez que você renova, você tem que desembolsar um dinheiro do seu bolso e que não é tão barato assim. Então, e agora, esse ano a gente conseguiu pegar o de 3, né? Então, daqui 3 anos que a gente consegue renovar o visto de novo. Então, ano que vem a gente não vai precisar tirar dinheiro para poder pagar o visto de novo. Então, é um gasto a menos, né? E aí não precisa ficar renovando toda hora. Que mais? Financiamento. Financiamento, então, quem quer comprar casa aqui no Japão precisa ter o visto permanente. Só assim que você consegue, mesmo você tendo fiador, é difícil eles aprovarem o financiamento. Então, o visto permanente tem esse benefício. Tem outros benefícios, como benefícios que residente tem, né? E também tem a possibilidade da gente conseguir tirar a cidadania japonesa. Claro que isso é daqui muitos anos, mas tem a possibilidade da gente conseguir. Só se a gente tiver o visto permanente. Só que para a gente tirar esse visto permanente, a gente não pode sair do país. Então, dentro de todos esses anos, a gente não pode turistar, a gente não pode nem sair aqui, por exemplo, sair daqui para poder ir até a Coreia, por exemplo. Não pode. Ou daqui para ir até a Filipinas, não pode. Tailândia, não pode. Brasil, muito menos. Então, se a gente sair daqui do Japão agora para ir pro Brasil, para passear, para depois voltar,
aí, pra gente poder tirar o visto permanente, começa a contagem novamente. Então, como a gente já chegou mais do que no meio né, na metade ali do que precisa para tirar o visto permanente, eu parei para pensar e eu acho que não vale a pena a gente voltar agora, né? Então, para passear, mesmo que seja para passear, porque eu acho que a gente também tem que pensar um pouco mais no futuro, né? Eu sempre fui uma pessoa que, ai, vamos viver, vamos fazer isso, aquilo, só que, claro que planejando, mas só que nunca pensando muito à frente. E depois que a gente começa a ficar um pouco mais velha, a gente começa a pensar, tipo, no futuro mesmo, assim, quando a gente vê nossos filhos, quando nossos filhos crescerem, oportunidades para os nossos filhos também. Então, eu acho que, por enquanto, não vamos voltar para o Brasil. Então, não é nunca, mas a gente não pretende agora, por agora, no futuro. Mas visando mesmo o futuro, né? Então, tentar tirar o visto permanente, ir com calma, não fazendo tudo às pressas, sabe? Então, é uma oportunidade que a gente vai ter mais pra frente também, caso a gente queira voltar. Enfim, então a minha resposta é não vamos voltar pro Brasil, mas por um pouco, por um tempinho, né? Mas mais pra frente, sim, com certeza queremos voltar, matar a saudade, e é isso. Então, essas foram as dúvidas, né, que as pessoas mais têm sobre o Japão e sobre mim também. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. E aí, num próximo vídeo, num futuro vídeo, eu consigo retirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de clicar no botão de se inscrever, que é muito importante para mim. E até um próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!